Graça e paz! Seja muito bem-vindo ao seu canal da EBD. Para você que não me conhece, eu me chamo Fabrício. Vamos iniciar uma nova lição, uma nova revista. Então, fique conosco neste trimestre, que será um trimestre muito proveitoso. Eu espero que você esteja motivado. Olha lá, hein? Não perca a sua motivação. Leia a palavra de Deus, tá ok? Sem perca de tempo, meus queridos, vamos iniciar falando sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo. Eu publiquei no YouTube este vídeo para que você possa entender sobre a construção do templo, que é o estudo do tabernáculo, peça por peça. O que trata, irmão Fabrício, sobre esse estudo? E vai falar sobre o início do tabernáculo, vai falar sobre o pátio, uma visão geral, o lugar santo, o lugar santíssimo. Falei também sobre o altar de bronze, linkando também nos tempos de Jesus, tá ok? Aqui tem a planta vista de cima, depois tem a pia, depois tem a mesa da proposição, tá bom? Você que não acompanhou, vá lá, é um conhecimento para que você possa entender os móveis, o tabernáculo, o que tem dentro, quais os objetos dentro da Arca da Aliança, tá ok? Então vá lá e confira, tá bom? Eu propus de fazer isso para que você pudesse entender por que, meus queridos, porque eu gosto de ter uma aula bem detalhada, bem explicada. Ah, mas irmão Fabrício, eu já sou experiente, né? Eu já conheço o primeiro livro dos reis. Não, irmãos, você tem que ter humildade para aprender a palavra de Deus. O reino de Deus pessoas são introduzidas diariamente. Muitas pessoas não têm conhecimento deste assunto. Então, a nossa aula, a aula, ela é ministrada para pessoas experientes e pessoas iniciantes. E aí eu busco esse equilíbrio. E eu espero que você goste da aula. Pode colocar aí nos comentários, comente, fique à vontade, tá ok? E não se esqueça, inscreva-se no canal, tem um botãozinho abaixo aí, inscrever-se, tá bom? Esse é um projeto voluntário, meus queridos. Eu não tenho ajuda de recursos de ninguém, eu que propus no meu coração de propagar o evangelho, de alcançar, de levar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus levar ao alcance de todos. Vamos iniciar a lição. Agora nós vamos falar sobre o nosso textuário. Lembrando que essa lição, leia o primeiro livro de Reis, leia o segundo livro de Reis, porque será a base dessa revista. Primeiro e segundo livro dos Reis, tá bom? O nosso textuário vai nos dizer: e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Verdade prática, o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Meus queridos, na lição de hoje nós vamos entrar na sabedoria de Salomão. Nós vamos falar sobre a glória do reino de Salomão,
Vamos falar sobre a ruína, né? O orgulho, ele precede a ruína. Nós vamos falar sobre a construção do templo, tá? O nobre propósito de Salomão. Nós vamos falar sobre a glória do Senhor nesse templo. Então, a sabedoria como prática de vida é uma lição muito importante para a sua vida. E antes, para que nós possamos entender, eu fiz um resumo aqui do livro dos Reis. Vou ler aqui rapidamente para que ela não fique também longa. Os 2 livros de Reis documentam a história da aliança de Israel desde a morte do rei Davi e a sucessão de Salomão, seu filho, até a destruição dos reinos de Israel e Judá. Esse foi um período muito difícil para o povo eleito, marcado por muitas transformações e rebeliões. Havia luta interna e pressão externa. E, meus queridos, por causa disso, era um reino unido, era um reino estável, mas ele foi dividido. Reino do Sul, com capital, né? Reino do Sul, que nós colocamos aqui Judá, e Samaria, que é o reino do norte. Mas a princípio a primeira capital foi Siquém, e depois que passou para Samaria, tá? Como a maioria dos livros históricos, os autores, tá? Para que você compreenda melhor quem escreveu o livro dos Reis, tá? Os autores dos registros dos reis são desconhecidos. A tradição judaica atribui ao profeta Jeremias a autoria dos livros, devido à semelhança encontrada entre Jeremias 52 e 1 Reis 24. Primeiro livro dos Reis, capítulo 24 e 25, versículo 11, tá? Faça essa anotação, é muito interessante levar para os seus alunos quem escreveu o livro dos Reis, tá? Como iniciou essa separação do Reino do Norte, do Reino do Sul, tá? Quem foi os reis, nós iremos tratar na lição, mas só estou traçando uma visão panorâmica, tá? Um resumo rápido dos livros para que você compreenda a lição de uma forma mais proveitosa a seguir. Entretanto, tem sido ainda atribuída a autoria a Ezequiel, enquanto outros já apontam para Isaías e ainda a um profeta desconhecido do cativeiro babilônico. E o que acontece? Davi morre tranquilamente e seu filho Salomão herdou o reino que seu pai havia consolidado. Salomão ele expande com extraordinária sagacidade através de impostos, altos tributos, e assim ele consegue construir um templo, um templo enorme, tá? Vamos botar assim. Foi no seu reinado que construiu um suntuoso palácio para si, outro para a filha de Faraó e o mais importante de todos, o templo para Deus. A construção do templo leva 7 anos, tá? Leva 7 anos essa construção do templo. E a dos palácios reais 13, que nós vamos entrar na lição, tá? Em face disso, ele não consegue custear tamanho programa de obras públicas e mais a opulência da corte, 700 esposas e 300 concubinas. Olha que o que leva. Salomão tinha sabedoria, pediu sabedoria, mas não foi também nessa parte de cumprir os mandamentos, os estatutos que Deus ordenou, conforme o seu filho Davi. Conforme seu pai Davi, perdão.
o descontentamento cresce. Seu filho Roboão assume a monarquia e atende o clamor público para que os impostos fossem reduzidos, e não atende o clamor público para que os impostos fossem reduzidos. E assim culmina o que, meus queridos? Sua inexperiência combinada com a arrogância destrói assim irremediavelmente a obra de Saul, Davi e Salomão. Então Roboão, ele não atende, ele vai seguir os conselhos de pessoas, de seus amigos, de jovens, ao invés de anciãos, tá? De pessoas experientes. E aí começa a ter aí começa essa separação, tá? Mas o que acontece? Isso também já vem do tempo de Salomão, tá bom? Esses impostos, essa carga pesada. E tinha um reinado sobre uma nação unida. Inconformados, norte e sul aclamam uns Jeroboão, rei de Israel, enquanto outros confirmam Roboão, rei de Judá, por causa da carga tributária vinda nos templos de Salomão, para fazer esse suntuoso templo. Ocorre essa divisão. O povo, juntamente com Jeroboão, pede para que seja reduzido os impostos. Não acontece assim. Roboão vai seguir conselhos, tá, de jovens que ele cresceu desde a infância, ao invés de anciãos, de pessoas experientes. Já vai uma lição aqui. Siga pessoas que te dá conselhos verdadeiros, conselhos que você possa seguir. Não vá atrás de pessoas que não têm um conselho para te dar, tá? Um conselho sábio. Atente para isso. E no nosso texto áureo, o nosso texto áureo está bastante grande, irmãos. Eu não vou entrar em todos os detalhes, tá? Então vai nos dizer aqui: e era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios, tá? Está aqui, ó, primeiro livro dos Reis, capítulo 4, tá bom? Leia essa parte. Depois, primeiro livro dos Reis, tem aqui a parte 6. Leia para que você possa entender melhor. E Salomão, ele tinha conhecimento também. Ele falou sobre das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, dos répteis, dos peixes. E vinham todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão. Meus queridos, Salomão foi muito sábio, mas não seguiu corretamente os estatutos de Cristo. Você pode ter sabedoria, mas aqui vai um detalhe: como que você vai usar essa sabedoria? Pode pedir sabedoria para Deus, mas essa sabedoria que você pediu e Deus te deu, como você irá usá-la, tá bom? O nosso objetivo geral: expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus, evidenciar as virtudes de Salomão, destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no fim de sua vida e apontar os feitos de Salomão, tá? Aqui nós temos o pastor, irmão. Nós não podemos deixar de falar sobre o pastor Cleiton Pomering, tá? Você que não sabe de uns detalhes, eu não quero entrar nessa parte polêmica. Ele foi alvo de algumas polêmicas, tá? Mas eu quero deixar
Claro que a revista da CPAD passa por uma rigorosa revisão. Essa revista é bíblica teológica, então não se preocupe, é uma revista segura e confiável que nós iremos estudar. A nossa introdução vai nos dizer: por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de toda essa grandeza promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. Conforme eu disse, ele tinha sabedoria, mas a sabedoria não foi usada em alguns aspectos de forma correta. Tá bom? Nós vamos falar agora sobre a sabedoria de Salomão, essa virtude de Salomão, que irá nos dizer: ora, se fosse ganancioso, ele pediria dinheiro. Se fosse orgulhoso, ele pediria glória. Se fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida. Se fosse vingativo, pediria a morte dos inimigos. Mas de que adiantaria todas essas coisas se faltasse a sabedoria? E Salomão teve um elevado senso de prioridade ao pedir a Deus a coisa certa. Tá bom? Salomão pediu sabedoria, meus queridos. Foi um sábio pedido naquela época. Ele não pediu tais coisas. Então, só que mais para frente, infelizmente, ele não soube usá-la. Mas o início de Salomão em pedir a sabedoria, ele foi um homem que com certeza foi um detalhe que, quando nós lemos na Bíblia, algumas pessoas já pensam: eu quero carro, né? Se fosse hoje, eu quero bastante dinheiro, eu quero ser rico. Olha só o que Salomão ele pediu: me dá sabedoria, e ponto final. Tá? Então, quando você orar, quando você pedir para Deus, peça com sabedoria, ore para Deus, preste atenção em qual pedido você irá fazer para Deus, tá bom? O sábio pede sabedoria. Aqui esse subtópico foi bastante importante, né? O sábio, ele pede sabedoria. Ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde, e isso pode ser constatado em uma das respostas que deu ao Senhor. O que Salomão lhe disse: sou ainda menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Significa que ele tinha plena consciência da grandeza da sua tarefa, ou seja, ele foi humilde. É o que? A humildade, meus queridos. Nós temos que ter humildade para termos sabedoria. E também a sabedoria é o temor ao Senhor. O princípio da sabedoria. Nós temos que ter temor a Cristo Jesus, temor a Deus, para que você possa ter sabedoria. E junto com isso vem a humildade. Você que tem sabedoria, que se acha o santarrão, o sabe tudo, cuidado, você não está sendo humilde. A sabedoria, ao contrário, vamos finalizar aqui, ao contrário, demonstrou profundo autoconhecimento, o que é peculiar a toda pessoa sábia. A pessoa sábia, a pessoa sábia e humilde, tá ok? Ela não vai querer se aparecer. Ela vai mostrar os seus gestos
demonstrando, resolvendo problemas, ajudando as pessoas. Ela não precisa se aparecer, tá ok? Ela vai agir de uma forma natural e as pessoas saberão naturalmente, ok? Dia a dia, aquela pessoa demonstrando a sabedoria. E a sabedoria da prática de vida. Tiago escreveu em sua epístola que existe uma falsa sabedoria que se evidencia pela inveja e sentimento faccioso, tá? Essa sabedoria não vem de Deus, mas é terrena, animal e diabólica. Eu faço questão de ler sobre essa sabedoria que Tiago colocou. Acompanhe comigo, abra carta de Tiago, tá bom? Abra a carta de Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 15, que vai nos dizer assim: porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca, tá bom? Que sabedoria é essa, meus irmãos? No versículo anterior diz: no entanto, se abrigais em vosso coração inveja, a amargura, ambição egoísta, não vos orgulhei disso, nem procureis negar a verdade, porque esse tipo de sabedoria não vem dos céus. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitude maléficas. Mas tem essa sabedoria que Salomão ele pediu a Deus, essa sabedoria que vem do alto, e que o apóstolo asseverou que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, a todos dá deliberalmente. Ok? Então, meus amados, você que pede a Deus, olha o que vem, olha a sabedoria, tá? As características dessa virtude não é inveja, não é contenda, não é confusão. A verdadeira sabedoria, ela vem do alto e ela traz pureza, ela traz pacificação, prudência, benevolência, misericórdia, ou seja, traz os bons frutos, tá? Tópico de número 2, a consolidação do poder. A glória do reino de Salomão. O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. Vamos entrar nesse detalhe? Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 24. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo de número 24. Salomão dominava todos os reinos a oeste do Eufrates, desde Tífisa até Gaza, e as populações viviam em paz em todas as fronteiras. No reinado de Salomão reinava a paz, tá? O povo de Judá e Israel tinham tanta fartura e boas condições que eles podiam se alegrar, eles podiam se festejar. Todos os governos, tá? Todos os governos, quando administrados sobre essas premissas, se tornam duradouros, trazendo paz e confiança para o povo. Então, Salomão, é através dessa sabedoria que ele utilizou para governar, essa sabedoria ele fez de uma forma tremenda, que o governo dele teve paz. Olha que interessante, nós vemos na Bíblia várias e várias guerras, mas através dessa sabedoria, Salomão conseguiu articular, tanto politicamente, essa paz entre os reinos. Mas, como a sabedoria, infelizmente, sobe na cabeça de alguns, a pessoa tem que ter pé no chão e humildade, o orgulho precede a ruína.
Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos à medida que faziam pequenas concessões em seu coração, estabelecia acordos de conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente seus valores espirituais. Salomão enganou a si mesmo pela ganância, pela sede de poder que deixou invadir seu coração. E essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. Infelizmente, meus queridos, Salomão ele deixou que essas pequenas coisas invadissem o seu coração que a princípio estava indo muito bem, tá? Salomão teve 700 esposas, 300 concubinas, tá? Salomão adorou Salomão, infelizmente, nós podemos ver na Bíblia outros deuses. Então, tomem cuidado para que você, essa sabedoria também, você precisa saber usá-la. Tópico de número 3. Vamos lá. A construção do templo. O nobre propósito de Salomão, o nobre propósito de Salomão é o nosso subtópico de número 3. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre. Edificar uma casa ao nome do Senhor. Meu Deus, está em 1 Reis 5:5. Nisso se percebe que havia pureza no coração do sábio rei de Israel nos primeiros anos de seu reinado. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cedro, líbano. Então, meus queridos, Salomão teve esse cuidado de construir um templo muito grande, esses detalhes da construção do templo. Então Salomão teve esse cuidado de querer o melhor para Deus. Salomão quis demonstrar seu imenso amor a Deus edificando uma morada de altíssima qualidade e excelência, o templo do Espírito Santo. E essa visão de Deus centrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento, mas com a redenção do homem efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado, e é nesse lugar que deve haver riqueza e beleza, porque o Espírito de Deus habita nele. O Espírito de Deus habita em nós. Tá bom, meus queridos? Então, a nossa lição, nós vemos a sabedoria de Salomão, nós vimos também esses detalhes, o que leva à ruína, tá? São pequenas coisas que, somadas, podem levar um reino tranquilo e calmo à sua ruína. Nós vimos a construção do templo, que Salomão teve esse cuidado de fazer um templo suntuoso, um templo grande para Deus, tá? E o último subtópico, a glória do Senhor. A glória do Senhor se manifestou no templo, depois de pronto, em duas ocasiões especiais. A primeira foi quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo, e a glória foi tanta que eles não puderam permanecer de pé para ministrar os serviços sagrados, tá? Acompanhe o meu vídeo lá sobre o estudo
tabernáculo, peça por peça, que você vai ter uma visão, uma compreensão melhor sobre o tabernáculo. E a segunda ocasião que a glória do Senhor se manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo. Desta vez, além da glória, desceu do fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Tá ok? Então, meus queridos, Salomão teve esse cuidado de fazer um templo maravilhoso para Deus, tá? Não é uns templos que são construídos aí, tá ok? Dizendo que é a casa do tesouro. Então tome cuidado com isso, tá bom? E a nossa conclusão: nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante os anos de reinado. Este grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder quanto para construir um majestoso templo para a morada e culto a Deus. Tá bom, meus irmãos? Aqui nós temos o questionário, tá? Faça o questionário, não copie aqui. E o que eu quero levar, o que levou Salomão à ruína? Eu quero trazer para vocês. Salomão começou a fazer pequenas concessões em seu coração e a estabelecer acordos e conchavos políticos que deterioram sorrateiramente seus valores espirituais. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo do 1 a 2. Tá bom? Então, tenha cuidado aonde que você faz os seus acordos. Tenha cuidado aonde que você vai, para que você não possa entrar em ruína. E assim, meus queridos, eu finalizo esta maravilhosa aula entrando no livro de 1 Reis, 2 Reis, e na próxima lição nós vamos entrar no reino dividido. Volto semana que vem, assim se Deus permitir. A paz do Senhor a todos.